Se em 2024 o Banco do Brasil se destacou, 2025 não será diferente. Ele tem tudo para continuar pagando bons dividendos. E quando se fala em dividendos, muita gente ainda fica com dúvida se vale a pena ou não investir em boas pagadoras de dividendos. Eu vou te mostrar a importância que o rendimento tem em uma carteira previdenciária, até porque o dividendo é o oxigênio do investidor de longo prazo. E vamos conhecer o poder do reinvestimento dos dividendos utilizando um aporte único de R$10.000 em fevereiro de 2015. E a nossa primeira simulação será sem reinvestir os dividendos. Todos os dividendos que a gente recebeu no período, a gente retirou para a conta da corretora. Desembolso, R$10.000, que é o aporte único. Nesse período, acumulamos R$9.784,63 de dividendos. Observem que, nesse período, recebemos quase o valor que saiu do nosso bolso. Iniciamos em fevereiro de 2015 com 878 ações e finalizamos essa simulação com 878, já ajustado pelo desdobramento. E se a gente pegar essa quantidade vezes a cotação que eu gravei esse vídeo, hoje o nosso patrimônio seria R$24.566,44. Recebemos um total de dividendos em 2024 de R$2.005, nos dando uma média mensal de R$167,10. E a nossa segunda simulação será com reinvestimento dos dividendos. Observem que o aporte foi o mesmo, desembolso R$10.000, só que todos os dividendos que a gente recebeu, a gente reinvestiu, ou seja, utilizou para comprar novas ações e após esse período, o total de dividendos que a gente alcançou foi de R$15.698. Chegamos ao final desse período com 1.815 ações, somente com o reinvestimento dos dividendos. E observem isso, patrimônio. Nosso patrimônio foi mais do que o dobro, R$50.783,70, mostrando a força que o reinvestimento dos dividendos tem, e a nossa renda passiva de 2024 praticamente dobrou em comparação com a simulação sem reinvestir. E quanto ficou a nossa média em 2024? Chegamos em R$327,86. E quando o dividendo pinga na sua conta, você não pode dormir no ponto. Você precisa reinvestir esses valores. Na mesma empresa? Não necessariamente. Você precisa reinvestir na melhor oportunidade da sua carteira. E sempre possuímos boas oportunidades. Se você acredita que o Banco do Brasil é uma oportunidade, olhem bem para isso. Você pode estar comprando uma empresa barata, uma oportunidade que te dará dividendo de forma muito previsível em 2025. Até porque nessa primeira coluna teremos a data de todos os anúncios de rendimentos de 2025. Nessa segunda coluna temos a famosa data com. Se você dormir com as ações nessas datas, você terá direito ao rendimento que será pago nessa próxima coluna, data de pagamento. Todo mundo busca comprar uma oportunidade. Agora, uma oportunidade com o dividendo em aberto, com certeza é melhor ainda. É fato que ele foi o destaque de 2024, só que isso não começou durante o ano. Isso não começou em 2024. Esse bom trabalho já vem acontecendo há algum tempo. O banco melhorou operacionalmente, passou por uma grande reestruturação, voltou a ser aquele banco eficiente, rentável, e o resultado é esse: lucro crescente ao longo do tempo. O seu lucro saiu de 14 para 35 bilhões em 2024. Tivemos ali em 2017, 2018 uma reestruturação, as coisas foram acontecendo aos poucos e observem que a partir daí o seu lucro deu um salto, saindo de 10 para 35 bilhões. Um excelente trabalho e o resultado está aí. Lucro crescente ao longo do tempo. E não existe mágica, não tem como fugir disso. No longo prazo, cotação segue o lucro. Os seus lucros cresceram de forma muito significativa e a sua cotação foi atrás. E é óbvio, os seus dividendos, até porque o dividendo nada mais é que uma parcela do lucro que é distribuída aos acionistas, que é distribuído a você. E o investidor que teve paciência viu a sua renda apresentar um crescimento anual composto de 12%. Volte um pouquinho no tempo. De 2015 a 2024, a sua renda cresceu 12% ao ano? Eu acho difícil. Agora, os investidores de Banco do Brasil,
experimentaram isso, observaram a sua renda crescer na casa dos 2 dígitos e o dividendo saiu de 84 centavos para 2,61. O Banco do Brasil é a maior oportunidade do momento? É óbvio que não, só que ele ainda é uma boa opção, na verdade uma excelente opção pensando no dividendo projetivo. A depender do yield que você busca, a margem de segurança está bem interessante. E para sabermos a margem de segurança, precisamos calcular o lucro projetivo e o payout estimado. E o Banco do Brasil nos deu esse presente. O próprio banco soltou um fato relevante e em 2025, de acordo com as suas projeções corporativas, ele estima lucrar de 37 a 41 bilhões. Com esse lucro projetivo, fica fácil. Só que o Banco do Brasil torna as coisas mais fáceis ainda, até porque ele nos deu o payout estimado para 2025. O banco estima distribuir aos seus acionistas de 40 a 45% desse lucro projetivo que está aqui, de 37 a 41 bilhões. Lucro projetivo, payout estimado, calendário de dividendos. Isso é ótimo. Agora só nos resta calcular a projeção com base nesses dados que o próprio banco nos entregou. E vamos utilizar o lucro projetivo de 37, 41 bilhões e também a média 39 bilhões. Não precisamos lançar crescimento estimado, até porque essa é a projeção de lucro do Banco do Brasil. Vamos lançar agora a quantidade de ações em circulação e o payout esperado. No primeiro cenário, vamos utilizar 40% de payout. E observem que, com lucro de 37 bilhões, chegamos a um dividendo projetivo de 2,58, yield projetado de 9,23, nada mal. No pior cenário, estamos falando de um yield que se aproxima aos 2 dígitos. Utilizando a média de lucro e o menor payout esperado de 40%, dividendo projetivo 2,72, estamos falando de 9,73 na cotação atual. Agora, com lucro otimista de 41 bilhões e o menor payout 2,86 é o dividendo projetivo para 2025. Utilizando esse cenário, estamos falando de um yield de 10,23%. E agora vamos para o segundo cenário. Lucro de 37 a 41 bilhões, só que agora vamos aplicar o payout de 45%. Observem que o dividendo salta de 2,58 para R$ 2,91. O yield ultrapassa os 10%, 10,38%. Agora, com a média 3,6 e o de projetado de 10,94. Agora, com o lucro otimista de 41 bilhões e o maior payout, 45%, estamos falando de um dividendo projetivo de R$ 3,22 e o de 11,5%. Esse é o dividendo projetivo para o Banco do Brasil para o exercício de 2025. E agora vamos para o preço teto, utilizando 6, 8 e também 10%. Vou lançar aqui rapidamente 6% com payout de 40%. Ainda assim, encontramos uma margem de segurança bem satisfatória. No cenário conservador, preço teto R$ 43,04, margem de segurança ultrapassa os 50%. Agora, no otimista, R$ 47,70, estamos falando de uma margem de segurança de 70,1%. Agora, com payout de 45%, a margem fica altíssima. Estamos falando de mais de 70% de margem de segurança. Preço teto 48,42 com lucro de 37 bilhões e o payout de 45%. Já no otimista, R$ 53,66. Agora vamos fazer a segunda e terceira variação de yield estimado. E agora vamos para a segunda variação, preço teto, para buscar aqui o mínimo de 8%. Já vou lançar aqui rapidamente e te trazer essa segunda atualização. Preço teto de 32,28, 15,17 com lucro de 37 bilhões. Margem de segurança bem interessante, utilizando aqui 41 bilhões e o payout de 40%. Yield projetado de 10,21 e uma margem de segurança de 27%. Agora, no cenário otimista, estamos falando de uma margem que ultrapassa os 29%. Preço teto no primeiro cenário de R$ 36,32 e aqui R$ 40,24. E agora vamos fazer a alteração para o yield de 10%. Opa, lancei aqui errado, somente 1%. Para buscar 10%, só teremos margem de segurança nesse cenário de lucro de 41 bilhões e o payout de 40%, preço teto 28,62, margem de 2,09. Agora, com o payout de 45%, a coisa muda de figura. Preço teto R$ 29,05, margem de segurança de 3,65.
Com a média de lucro, preço teto 30,62 e margem de 9,25. Agora, 41 bilhões e payout de 45%, preço teto 32,19, a margem de segurança está em 14,8%. E você, o que irá utilizar no Banco do Brasil em 2025? Payout de 40% ou 45% ou até mesmo a média? Deixe aqui nos comentários. Posteriormente eu quero fazer um resumo e trazer o meu dividendo projetivo. Aqui eu estou mostrando diversos cenários para você observar o que melhor se encaixa no seu perfil. Posteriormente eu quero trazer o meu preço teto projetivo para 2025 do Banco do Brasil. Um banco eficiente, rentável, com balanços sólidos, pagando bons dividendos, e a tendência é que isso continue em 2025, até porque o banco nos entregou todas as informações que a gente necessita para fazer o cálculo que eu mostrei anteriormente, e de acordo com esse cálculo, a gente observa que a margem de segurança está bem interessante. Podemos esperar na cotação atual aí um yield na casa dos 2 dígitos. E se o payout for de 45% e ele alcançar o lucro de 41 bilhões, aí a coisa fica boa. E para você, Banco do Brasil é ou não é uma boa oportunidade? A margem de segurança existe, a gente sempre busca comparar ativos com uma boa margem de segurança, pois a margem de segurança irá minimizar os riscos de investir em ações no longo prazo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. Eu conto com o seu apoio e ele é fundamental. O seu comentário irá me ajudar e muito. Para você não custa nada. Agora para mim, para a senhora bombeiro, para a bombeirinha e o bombeirinho investidor, isso irá fazer a diferença. Um abraço a todos e bons investimentos.